Fala, fala, fala família! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Praticast, o seu Praticast de valor. E hoje nós vamos estar aqui no quadro História de Poder. E não poderia ter uma história de poder que realmente me encantasse, porque quando fala de educação, conhecimento, como que alguém consegue transformar a educação algo tão prazeroso ao ponto das pessoas contarem os dias e as horas para poder chegar na aula do Henrique Foster. Exatamente. Se você ainda não conhece essa figura, se você ainda não conhece esse cara, vai lá no perfil dele. A gente vai deixar aqui, ó, o Instagram desse fera, porque você vai se surpreender como é gostoso e prazeroso você, sabe, poder mostrar o conhecimento através de inovação e fazer as pessoas terem prazer e vontade de absorver esse conhecimento. Henrique, é um prazer, irmão, te ter hoje aqui nesse nosso Praticast, porque eu tenho certeza, cara, que o seu conteúdo, a sua história de poder pode influenciar muitos outros professores, né, a fazer diferente. Porque muitas das vezes eles estão fazendo algo que não conseguem captar, né, a atenção dos alunos, até pelo meio dessa... A gente está falando hoje aí, competindo aí com o mundo virtual, mas como você de maneira prática, cara, prazerosa, eu vendo seus vídeos, te acompanho há um bom tempo, eu vejo, cara, eu queria que o meu filho estudasse com esse cara, porque eu sei que isso realmente vamos fazer isso faz acontecer, a diferença. então. Henrique, fala um pouquinho para nós, quem é o Henrique, como começou toda essa tua ideia, essa tua fisiologia, sabe, essa tua vontade, cara, de educar as pessoas através de inovação. Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. A história vai ser... É uma história grande. Talvez a gente vai precisar até se encontrar mais vezes para contar essa história toda. Com certeza. Mas eu sou Henrique Foster, sou professor de matemática. Nasci aqui em Santa Maria da Imperatriz, Santa Catarina. Pratico muito esporte. E estou em sala de aula já. É o 22º ano que eu sou professor de matemática. E claro que trabalhar com educação é muito prazeroso, mas tem muitos desafios. E para chegar nesse ponto que eu cheguei, para o pessoal me conhecer um pouquinho mais, hoje eu sou também um digital influencer, estou muito na internet, estou em sala de aula, inclusive fiz um contrato com todos os professores das minhas palestras, que eu jamais vou abandonar a sala de aula, mas que tem muita vida fora da sala de aula. Exato. Mas para entender como que eu cheguei até aqui, nesse ponto, e por que a gente está aqui hoje trocando essa ideia, começou tudo na pandemia, onde tudo se fechou e tal, e aquele momento difícil, onde tu abria a tela do computador para dar aula para os alunos. Aí galera, bom dia tal, e ninguém respondia nada. Então eu começava às 7h30 da manhã e até às 5 horas da tarde, conversando com o computador e nada, cara. Ninguém respondia. Assim, cara, o que eu vou fazer de diferente? Qual a inovação que eu tenho que causar? Qual que é a inovação? Eu já fazia coisas diferentes na sala de aula antes, sabe? Mas a pandemia foi uma virada de chave, foi um estalo, onde eu precisava fazer alguma coisa, me movimentar, porque todo mundo parou, mas a galera começou a voltar aos pouquinhos e a sala de aula não. Então a gente ficou muito tempo em casa. E ali eu comecei a entrar num momento muito difícil, um momento onde a depressão foi me abraçando e não era aquele abraço que eu queria. E para ter essa resposta dos alunos, eu tive a ideia, e fui inclusive um dos primeiros professores, a pegar o celular, colocar em cima da prova do Enem e resolver de forma online, ao vivo. Pô, e eu bacana. fui pro TikTok fazer isso. E a partir dali, os alunos que até então não me respondiam, né, aula normal e tal, os alunos da internet começaram a me responder. Ou seja, usou a tecnologia a seu favor. Eu usei a tecnologia. E ali começaram a ter 100 pessoas online, sabe, 200 pessoas conectadas simultaneamente, 300, 400. E eu comecei a entender como funcionavam as redes sociais. Como eu estava em casa e tinha que estudar, trabalhar, porque a gente estava em casa trabalhando, né? Exatamente. Sabe? Apesar de estar em casa, era um momento difícil, mas eu tinha que trabalhar. Eu tinha que dar todas as aulas que eu dava em sala de aula normal, eu tinha que dar em casa, pro computador. Mas ali ninguém me respondia. Não tinha aquela interação, não tinha aquela conexão, né? Cara, eu nem culpo os alunos não, tá? Porque eles também estavam numa situação bem difícil e tal. E aí eu comecei a pegar o meu celular e colocar na prova e fazer pro TikTok. E ali o pessoal, pô, que fantástico, eu nunca tive uma explicação assim, pô, que coisa maravilhosa. E olhando o TikTok e fuçando, eu comecei a perceber que eu tava começando a ganhar umas moedinhas, tá, uns presentinhos, eu não sabia o que era aquilo. E fuçando o TikTok eu descobri que cada 2 moedinhas daquela era $1 E aí eu assim, opa, a coisa começou a ficar interessante. Uma coisa ruim, que ninguém me responde. Eu tô vindo aqui fazendo de graça. Galera elogiando pra caramba, levantando a minha moral. E ainda ganhando dinheiro, assim, não. Tem alguma coisa que tá errada aqui que eu ainda não sei, né? Exato.
E ali eu comecei a entender como funcionavam as redes sociais. Então, de 100 seguidores, o TikTok foi para 1.000, para 10 mil, para 20 mil. Hoje eu tô com 450 mil seguidores no TikTok. Claro, não faço mais essas aulas, sabe? Onde eu comecei, pretendo voltar a fazer, mas abriram-se muitas portas e eu tô ainda me organizando para essas portas que estão abrindo. Perfeito. E quando eu voltei para a sala, eu pensei assim, cara, eu tenho que voltar diferente. Então, a primeira aula, pós-pandemia, eu já voltei com patins. Já voltou de patins? Patins na hora, Você que não viu ainda, corre lá na rede social depois, você vai ver um pouco do que ele tá falando aqui. Aí assim, ó, aquela interação que eu tinha no TikTok começou a ir pro Instagram. Porque os alunos começaram a filmar, eu dando aula de patins, era algo diferente, começaram a botar nos stories, eu peguei esses vídeos e comecei a colocar nas minhas redes. Cara, esses vídeos começaram a viralizar que você não tem ideia. Em 2021, eu tive um vídeo que bateu 8 milhões de visualizações. Caramba, cara. Sabe? Pegando recortes e tal. Claro, outras cenas e tal. E aí eu tive a ideia de começar a levar alguns mimos para os alunos. E eu comprava. Eu passava lá, comprava paçoquinha, comprava pipoquinha e levava para eles. Tudo eu fazia de alguma coisa relacionada à matemática, relacionada à minha aula. Mas eles sentiam que tinha alguém olhando de forma diferente para eles. Então, muita gente até questiona, mas tu compra isso? Cara, tem coisa que eu compro. Sabe? Não tem problema. Mas tu vai tirar do teu salário para isso? Eu não olhava que eu estava tirando do meu salário. Eu olhava como empreendedor. Eu olhava que eu estava investindo na minha aula, na minha imagem, para aquilo que eu estava comprando. E de uma certa maneira... para captar a atenção dos teus clientes, que seriam os seus alunos. Exato. Né? E aí eu levar para a internet o pessoal assim, mas nunca fizeram isso comigo. E aí depois ali, claro, daí teve uma vez que eu comprei pizza, sabe? Levei pra sala e aqui da pizza, cara, viralizou. E hoje, claro, hoje eu consigo parcerias tal para levar pra sala de aula. Sushi, pizza, sorvete, picolé, até churrasco a gente já levou. Entendi. Sabe? Então, cara, então assim, ó, essa visibilidade deu de conta que eu comecei a entender que todo mundo queria ajudar de uma maneira. Entendi. Então pensa assim, quer ver? Ó, o professor te procura e fala assim, vamos fazer uma ação numa sala de aula. Tu fala assim, por que não? Se é algo que te encaixa, sabe? Que se encaixa com o teu negócio, fala assim, cara, por que não? Então eu descobri que todo mundo queria ajudar a educação, mas não sabia como. Não sabia como. Ou seja, eu abri uma porta pra galera que também queria... Entender a geração também, né, Exato. Henrique? Pelo que você tá falando aqui, primeiro ponto que eu vejo, Henrique, tá? Eu digo por mim. Primeiro você tem que amar aquilo que você faz. Porque se você não tem paixão, se você não tem vontade e não é algo que te toca, tu não vai atrás de inovar. Tu vai fazer o mais do mesmo. Então o que a gente tá trazendo aqui, pessoal, não é só a pandemia. Como ele falou, olha uma palavra que ele falou, a depressão me abraçou. E é esse o nosso grande propósito, né? Ou seja, fazer com que as pessoas se movimentem, não para ter a barriga negativa, mas sim para se libertar do mal do século, que é a depressão, ansiedade, estresse, tudo isso. Fazendo o quê? Criando experiência em um ambiente chamado academia. Tem tudo a ver com o que o Henrique está falando. Ele usou a sala de aula, usou a internet, usou a tecnologia, usou a rede social para quê? Para inovar e colocar para fora aquilo que ele já ama fazer, que isso aqui ele não é um personagem. Se você for ver o Henrique, se você for ver a rede social dele, ele não é um personagem. Isso é o que ele vive todos os dias, é a paixão que ele tem. Então eu acho que quando você faz algo com determinação, propósito, algo que realmente se preocupa, aquilo que eu sempre falo, não é sobre você, é sobre você, o outro e nós. Então, quando eu assisti e comecei a seguir ele, eu falei, cara, eu tenho que trazer esse cara, por quê? Porque falar em conhecimento, falar dessa geração, que é para captar hoje a atenção desses jovens, né? Desse pessoal aí, é muito difícil. Então você imagina fazer o cara largar do celular ou sair e conectar com você dentro de uma sala de aula. Então, o que a gente está falando aqui, além disso tudo, além de você inovar, é ter amor por aquilo que faz. E quando você tem paixão, amor por aquilo que faz, surge o quê? Surge essa inovação, né? E conta para mim, Henrique, o que mais te surpreendeu quando você, vamos se dizer, vestiu esse personagem Henrique aí, esse herói transformado, esse professor transformado? O que mais te surpreendeu aí? Cara, então, quando eu fui para a rede social, eu percebi o seguinte. Todos os professores foram para as redes sociais na pandemia, mas todos eles seguiram só um rumo. Eles foram falar da sua disciplina. Eu fui ao contrário, eu fui falar da educação. Sabe, eu fui falar que a sala de aula era legal e ninguém estava fazendo isso nesse momento. Então, eu percebi que nessa árvore de oportunidades que é a educação, a sala de aula era só um galho e todos os professores estavam ali. E eu poderia escrever um livro, eu poderia montar uma palestra, eu poderia me comunicar, porque todo professor, queira ou não, é um influenciador. Exato. Então, na hora que eu percebi isso, assim, não, calma aí. Eu posso assumir esse lugar que é nosso e a gente ainda não está trilhando.
E dessa maneira eu consigo fazer o que agora? Mostrar para outros professores que isso também é possível. Exato. E inspirar outro. Eu tenho certeza o quanto você deve ter inspirado outros professores a lecionar uma aula de maneira diferente, de maneira agradável, de maneira que não seja chato. Porque, cara, né, a tua frase mesmo diz, né? Mas, cara, eu acho que, sabe, você tornar algo padrão, algo surpreendente, é diferente. Sim. E quando você faz isso e tem essa resposta do aluno, eu acho que não tem prazer melhor. E você vê isso na rede social, você vê isso através de seus seguidores, você vê todo momento sendo chamado para falar como surgiu essa tua ideia, como surgiu essa tua vontade de lecionar, né, uma matéria, porém trazendo vontade, trazendo prazer, né, para as pessoas. Edu, tu faz isso muito bem, assim, por exemplo, a gente está aqui falando, cara, sobre educação, cara. Que estudar é legal. Então, assim, tu provavelmente não vai entrar na parte da academia, a parte física, e eu não vou entrar na parte de matemática. Exato. Só que a gente vai falar das pessoas. E a gente trabalha com pessoas. Então, quando você cria essa oportunidade, quando você começa a ganhar uma certa audiência, o pessoal quer te escutar. E daí eu criei uma palestra, eu participo de podcasts, entrevistas. Já, né? Então, assim, ó, tudo que o pessoal... Pô, por que você conseguiu? Então, algumas respostas eu tive que ir atrás. E para isso eu tive que estudar. Então, assim, ó, hoje falta muita inteligência emocional nessa galera. Então, quando alguém domina um pouco dessa inteligência emocional, todo mundo quer saber como, sabe? Daí criou-se os coaches, criaram-se seus grupos, criaram-se grupos de pessoas que estão se unindo para crescer juntos. Então, quem começar a dominar essa área vai começar a querer ser escutado. Exato. Então, todo mundo quer saber o que se fez. E, principalmente, a educação. Cara, quantos professores tem no Brasil? Sabe? Agora, quantos realmente gostam daquilo que faz? Exato. É aí que vem essa questão, né? Quantos fazem com amor e não por obrigação, né? E o que a gente pode fazer para mostrar para aqueles ainda que não encontraram o caminho certo, outros caminhos? Então, assim, cara, a sala de aula é um caminho, sim, mas não é o único. Então, assim, a gente pode... Eu, por exemplo, hoje estou em sala de aula, estou escrevendo meu livro, sabe? Tenho 3, 4 palestras já montadas, consigo me comunicar com o pessoal do empreendedorismo, sabe? Consigo me comunicar com o pessoal da educação, consigo me comunicar com vários outros grupos que não eram aqueles meus antes da pandemia. Então, assim, ó, descobrir que existe esse mundão aí fora, para mim foi fantástico, tá? Eu renasci dentro da profissão. Eu imagino o quanto isso te deu um gás a mais para você falar, cara, se eu tinha dúvida, se eu tinha escolhido a profissão certa, eu acho que agora eu tenho certeza. Eu acho que isso é muito importante, Henrique, porque às vezes a pessoa passa pelo momento da vida, né, que você acha, pô, será que eu escolhi realmente uma profissão ou aquilo que realmente eu queria fazer? Porque quando você passa por essa interrogação, você começa a se questionar. E você deve ter passado por esse momento, principalmente em pandemia, né? Sim. Começou a se questionar, pô, será que isso vai acontecer até quando? Da gente estar tendo que dar aula através do Zoom? Será que... O que eu posso fazer? Porque é uma coisa que não te motiva, não te dá prazer tu fazer o mais do mesmo. E é isso que eu quero falar para as pessoas. Então, se você está no seu negócio falando de empreendedorismo, se você quer reter a atenção dos seus colaboradores, se você quer reter a atenção da sua equipe, do seu time, dos seus seguidores... O que você está fazendo diferente, mas que não é preciso você montar um personagem? Porque hoje o que mais se vê são pessoas vestindo um personagem, mas depois que desliga a câmera, é totalmente diferente. E hoje as pessoas compram pessoas. As pessoas não estão lá pela matemática apenas. Não. As pessoas estão pelo Henrique. É isso que eu vejo. As pessoas não estão lá apenas para aprender a matemática. Elas estão lá porque é prazeroso te ouvir, é prazeroso poder estar dentro de uma sala de aula com uma energia, com uma vibe bacana. E tudo aquilo que tu vai falar vai entrar mais no conhecimento das pessoas, no subconsciente, e aquilo ali no futuro ele vai levar como experiência de vida, como aprendizado. Então eu vejo, cara, que quando eu vejo pessoas como você, me dá ainda mais vontade de fazer aquilo que eu venho fazendo. Né? De fazendo isso que a família pratica e vem fazendo, que é o quê? É ter uma metodologia, né, como se fosse a matemática, mas que foi criada não para esculpir corpos, mas sim foi criada para atrair, encantar e fidelizar cliente por meio de experiências, que é isso que tu faz. Sim. Por meio de experiências, através de uma sala de aula, você consegue fazer com que as pessoas tenham prazer e vontade de te escutar, de te convidar para dar uma palestra, de convidar você para um podcast como a gente está hoje aqui. Por quê? Para você compartilhar que ser você, e muitas das vezes tendo a certeza que você escolheu aquilo que realmente te dá prazer e vontade, você vai ter sucesso. Mas tem que fazer diferente. Então, por isso que hoje eu decidi contar essa tua história de poder, cara, porque eu tenho certeza que você vai inspirar, como vem inspirando outras pessoas, outros professores, e até mesmo pessoas de outras áreas, que falando, cara, não botei minha cara a tapa. Eu vou lá, chego na empresa, ou chego para atender um cliente, eu chego sempre com a mesma
vibe, com a mesma energia. Então, o quanto ser diferente, mas não perdendo a essência, faz a diferença, né? Edu, tu sabe que ser diferente não é fácil, né, cara? Cara, imagina. Assim, ó, quando tu resolve ser diferente, tu vai encontrar vários desafios. Ou tu acha que é fácil? Quando eu entrava de patins na sala, começava a botar o patins na sala dos professores, todo mundo ficava olhando, olha que legal. Não. Muitos olhavam assim, olha que bobão, cara. Sabe? Ah, vai entrar de patins agora. Mas, o pessoal fala, ele quer chamar a atenção. Sim! É óbvio. Qual professor não quer chamar a atenção do aluno que está sentado lá? Exato. Sabe? Aí, por exemplo, se eu estivesse aqui de patins, dando uma palestra, conversando com vocês e tal, vai chegar no momento que o patins é segundo plano. Porque se eu não tiver conteúdo, você vai dizer, não, já cansei desse cara. Exato. Entende? Então, assim, ó, chamar a atenção é o principal ponto. Quando você vai fazer um vídeo, por exemplo, na internet, você tem que chamar a atenção no início dele. Só que se a pessoa vê que aquilo não tem conteúdo, pronto, ela já te largou. Mais do mesmo, ela vai te largar já nos 5, 10 segundos iniciais. Exato. Entendeu? Cara, então, assim, ó, a gente tem que ter uma criatividade, a gente tem que ser nós mesmos, mas a gente tem que pensar, o que eu tenho de diferente? O que eu tenho que os outros não têm? Inteligência emocional é uma coisa que você falou, cara. Porque eu imagino quando você chegou, não digo só das pessoas tá falando que você quer se achar, a própria classe de professores te julgando. Eu imagino que você deve ter passado por... Até cara, depois de conhecer, fala, porra, cara, eu te julguei lá atrás. Mas dá uma olhada depois nos comentários dos vídeos que tem mais visualizações, tá? Você vai ver que quem critica, a maioria são colegas. Mas assim, ó, tá tudo bem, sabe? Eu entendo. E cada crítica que vocês fazem, cada crítica que aparece lá, eu aprendo. Exato. E, cara, qual que é a dor desse cara pra vir no perfil de um outro colega e falar qualquer coisa? Exato. Será que eu já fui assim? Exato. Será que eu já fiz isso? Entende? Cara, isso é uma coisa que eu levo pra vida, porque falando de educador físico também, é uma coisa que a gente toda hora fala que ninguém quer ser melhor do que ninguém. Eu não quero criar uma metodologia de biomecânica que eu vou vender que é melhor do que a sua. Não, eu acho que nós temos que pensar primeiro na profissão. Primeiro na mensagem e não no mensageiro. Eu acho que quando as pessoas se identificarem que a mensagem é maior do que o mensageiro, aí sim vai fazer propósito, porque eu não estou pensando em mim. Eu estou pensando em quê? Em falar sobre aquilo que eu quero que as pessoas escutem e vai fazer bem para elas. Porque a mensagem ela tem que ser uma mensagem realmente positiva. Ela tem que ser uma mensagem que realmente vai encantar o cliente, né? Mas qual foi hoje a coisa que mais te chateou assim nesse decorrer? Se você quiser falar, qual foi aquilo que muitas vezes um comentário que até fez com que você parasse para pensar, pô, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Porque a persistência é algo que realmente não é para qualquer pessoa, né? Eu acho que para fazer a diferença tem que ter persistência, mas muitas das vezes você encontra espinhos no caminho. Sim. Tá, Edu, assim, ó, para tu tentar entender assim, a pandemia, né, 2020, 2021, tal, a gente tá em 2024. Eu comecei meu trabalho, tá, lá na pandemia, mas eu cresci mesmo no início do ano passado. Então, ali em março do ano passado, se você pegar ali entre fevereiro e março, eu tinha 5 mil seguidores no meu Instagram. Certo. Hoje, eu tô com 563 mil seguidores. Sabe? Da forma que a gente tá avançando, a gente vai tudo bater... Tudo orgânico, né, cara? Tudo orgânico. Nunca patrocinamos vídeo, nada. Tá? Então, assim, eu imagino que a gente vai estar batendo 1 milhão, sabe? No final desse ano. Mas o que me deixava chateado? Justamente esses comentários, sabe, negativos. Ninguém entendia o que eu estava fazendo. Ah, olha lá, quer se aparecer, quer transformar a educação num circo. Esse tipo de comentário, sabe, me pegava muito no início. Muito. Porque eu estava começando, eu não sabia como funcionavam as redes sociais e tal. Hoje, eu tiro isso de letra. Sabe? Por quê? Porque a gente tem que aprender a trabalhar com as críticas. Só que de cada comentário ruim que apareceu, eu montei uma palestra. E essa palestra hoje está correndo o Brasil inteiro. A gente está com a agenda aí para o Paraná, a gente está com a agenda para o Espírito Santo, a agenda para São Paulo. Montei uma equipe para me ajudar. Que bacana. Então, assim, então eu peguei tudo isso que me fazia mal, os comentários que faziam mal, porque pensa assim, cara, ninguém entende que eu estava na pandemia, ruim, fui para a internet fazer prova de graça. Quantas pessoas que eu impactei ali? Quantas pessoas que eu pude ajudar na pandemia? Só que quando eu resolvi mudar, pode ter certeza, tá? Eu resolvi mudar não por causa dos meus alunos, porque eu já fazia um bom trabalho antes, sabe? Aquilo que eu fazia que era igual a todo mundo já era um bom trabalho. Eu estava colocando meu conhecimento matemático e assim, sempre pensando no melhor. Só que quando eu mudei por causa de mim. Eu precisava fazer algo bom para quê? Para que os alunos tivessem algo bom também. Exato. Se a aula tivesse sido boa para mim, imagina para eles. É mais, eu acho que questão do reconhecimento também. Claro. Né, cara? De saber que você, cara, eu tô fazendo a diferença na vida de alguém. Eu tô ajudando. Porque, como você falou, quando eu fazia prova de graça, mas para mim tem uma coisa muito clara, Henrique, que é servir para ser visto e fazer para ser lembrado. Então, quando você pensa primeiro em servir, para depois você ser visto, cara,
eu acho que é o seguinte, tudo começa a acontecer e tá aqui você como prova disso, né? Suas palestras, seus convites, ou seja, hoje você tá empreendendo como a tua imagem, mas também fazendo aquilo que você ama, quer licionar, quer falar sobre... Pô, Edu, a tua colocação, cara, se encaixa certinho com o que eu faço, cara. Porque é o seguinte, o que eu pensava? O que eu tenho a oferecer? Exato. Porque o que as pessoas falam hoje? Ah, mas como é que eu vou levar? Não tem dinheiro para isso. Ah, me consegue um patrocinador que é fácil. Tá, mas se eu vou conversar com um cara, por exemplo, um dono de pizzaria, o que eu tenho a oferecer para esse cara que ele vai querer me ajudar em sala de aula? Exatamente. Não é assim, do nada eu vou começar, vou pedir, o cara vai me dar. Não, cara, o que eu tenho a oferecer? Se eu levar uma história legal, que vai impactar ele, que ele vai se sentir parte do processo, ele vai te ajudar. Agora, se você pedir por pedir só para colocar videozinho na internet, ninguém vai querer te ajudar. Exato. Entendeu? Então, assim, é criar uma história. E o principal, tá, cara? Eu acho que a gente tá trabalhando com o público e tal, mas o nosso maior é o nosso legado. Sabe? O dia que eu não estiver mais aqui, como é que eles vão lembrar de mim? Cara, pô, então assim, eu imagino que hoje, o que me dá prazer? Tu perguntou assim, o que me deixava chateado, né? Os comentários e tal. Mas me dá prazer, sabendo que o dia que eu não estiver mais aqui, o dia que eu parar de dar aula, o pessoal vai lembrar assim, pô, tinha um professor que andava de patins. Cara, tomara que alguém mais pra frente faça igual e fala assim, pô, levei pizza pra sala, tal, dizendo assim, pô, o Henrique levava. Por isso o Henrique que eu acho começou que a gente isso se conecta, cara, porque essa questão do legado é aquilo que eu falo, herança e legado são coisas totalmente diferentes. Totalmente porque herança é aquilo que tu vai deixar pra tua filha. Né? Exato. Mas legado é aquilo que tu vai deixar nas pessoas. Então, herança eu deixo para alguém. Legado eu deixo nas pessoas. Porque depois que tu parte daqui, tu ainda vai ser lembrado e você ainda vai estar vivo na cabeça das pessoas, né? Então, eu acho que essa questão do legado é algo, cara... E quando tu consegue realizar os teus sonhos pessoais, né? E, ao mesmo tempo, conseguindo deixar um legado, cara, eu acho que a pessoa chega no ápice daquilo que fala assim, cara, eu realmente cheguei aonde eu queria chegar. Né? Eu acho que eu cheguei aonde eu consigo impactar mais pessoas e ainda fazer aquilo que eu amo. Né? E assim, gente, só para deixar registrado, no meu momento ruim lá da pandemia e tal, uma coisa que me ajudou muito, tá? As atividades físicas. Sabe, apesar de estar tudo fechado, eu ia para a escada do prédio lá e ficava subindo e descendo a escada sozinho. Então eu jogava handebol naquela época e tal. Então, cara, vou fazer 40 anos, né? Tive que parar de jogar handebol porque... E outros que os compromissos também foram aparecendo e tal e não deu mais tempo para fazer isso. Mas a academia, cara, é assim, fiel. Todos os dias. E a gente, sabe? Estudos mostram o tempo todo, né, Henrique? Então, trabalho em 4 cidades, tá? Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau. Inclusive, faz falta a prática em alguma dessas cidades. Estamos chegando pra lá. Já aqui em Floripa, cara, quando eu tô aqui não tem erro, tá bom? Então, assim, me faz falta lá. Mas é uma coisa assim, é um momento de me cuidar, sabe? Aquele momento que eu tô ruim e tal. Então, assim, cara, eu malho sozinho, às vezes com alguns amigos e tal, boto meu sonzinho aqui, é minha terapia. Eu saio dali assim, melhor. Eu começo a malhar às 6 horas da manhã, minha aula é 7h30. Cara, o dia que eu não vou, que eu fico com preguiça e tal, me faz uma falta. Não tem ideia assim, por que eu não fui? Eu sei que vai me fazer bem, cara. Por que eu não vou? E é tantos estudos, né, Henrique, que mostram o quanto o movimento... A gente tá falando de academia aqui, pessoal, porque a gente gosta. Sim. Né? Mas a gente não tá aqui para falar de academia. Não parece que eu malho, mas eu vou todo dia, tá, gente? Então você entende assim, pessoal, que o movimento, ele é algo que ele vai fazer com que o seu dia realmente seja melhor do que você poderia imaginar. Porque quando você entende que através dos hormônios produzidos através da atividade física, do exercício físico, isso faz o alívio do estresse, da ansiedade, da depressão. Não é o Edu que está falando, não é o Henrique que está falando. São estudos que estão aí o tempo todo mostrando o quanto o exercício hoje, para mim, eu falo muito isso, Henrique, que a única maneira hoje, o novo status social não vai ser mais dinheiro, casa, carro, viagem. O novo status social vai se chamar saúde. Por quê, Henrique? Se você tem uma Lamborghini, eu com dinheiro também posso ter. Se você mora aqui no Pedra Branca, na melhor casa, eu posso comprar do lado e construir uma melhor que a tua. Sim. Mas saúde depende de você. Então você pode amarrar o tênis sem botar o pé na cadeira? Você consegue abaixar, pegar o filho, botar no colo, jogar um futebolzinho com ele, fazer um pedal lá no Morro do Pedra Branca e voltar sem se sentir cansado, sem se sentir dolorido? Então, peraí. Então significa que grava isso que eu estou falando, não é a primeira vez que eu falo. O novo status social se chama saúde. Por quê? Porque depende literalmente somente de você.
Cara, não é isso? Certíssimo. Cara, então eu vou dizer assim pra vocês, eu vou ter nossa segunda chamada aí com o Henrique, eu vou querer. E a gente quer esse cara compartilhando um pouco mais, eu sei que a agenda dele tá corrida, ele tirou um tempinho na agenda dele pra vir aqui, cara, eu vou estar por aí hoje, eu abracei ele, são 1h30 da tarde. Posso passar a agenda pra galera? Pode, por favor, vamos lá. Tá, passa então assim, ó, gente, agenda, vai ter palestra em Balneário Camboriú. Tá, Itajaí, Balneário Camboriú vai ser na semana que vem, no dia... Nós estamos em junho agora, pessoal, você que tá vendo aí, ó. Tá acompanhando, tá? Então, primeiro em Balneário Camboriú, agora dia 7. No dia 14, vou estar em Blumenau, palestra para toda a rede de energia, para a parte administrativa. Bacana. Depois, final de junho, dia 29, vou estar em Colatina, no Espírito Santo, gravando curso. Bacana, cara. 23, 24, 25 em São Paulo, também gravando curso. Dia 27 de julho, vou estar em Curitiba, Paraná, para palestra também, para a parte administrativa de uma rede de ensino bem grande lá. Depois, no dia 17 de agosto, no Sapiens Summit, maior evento de educação do estado do Espírito Santo, também em Colatina, lá no Espírito Santo. Cara, então, bacana. Fica o convite para todos vocês aí que quiserem participar, me ver. E Henrique, como é que as pessoas têm acesso à tua agenda? Na tua rede social direto? É a minha rede social, tem uma equipe hoje que cuida lá, quando você manda e-mail, quando você manda recado, todo mundo que manda mensagem, a gente acaba dando uma olhada, sabe? Tenta responder todos, mas são muitas mensagens durante o dia. Perfeito. E também deixando claro, tá, gente? Tem muito convite para fazer propaganda para jogo, para cassino e tal. Pode esquecer, tá? A gente não trabalha com isso, a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com educação, então tudo que faz bem, não quero me vender como puritano, mas a minha rede social é para levar algo bom, então tudo que atrapalhe, legado. Seja no seu pessoal, seja na sua saúde e tal, então a gente tá fora, então já deixando esse recado, não manda mensagem para chamar para cassino que a gente não faz propaganda, joguinho, Blaze, tal. Pode esquecer que a gente não trabalha com isso. Pessoal, então siga lá o Henrique Foster na rede social, lá tem a agenda dele, também para contratação, para palestra, para sua empresa, porque eu tenho certeza, o que esse cara tem de experiência na prática e o que ele pode passar isso para o seu time, o que ele pode passar isso, né, para empreendedores que estão começando agora, pessoas que querem realmente se posicionar na internet sendo você mesmo e não sendo um personagem, mas sendo você através de um personagem. Eu vejo isso porque eu acompanho ele, sei o que eu estou falando e eu sei o que esse cara pode trazer de benfeitoria, não falando apenas de estudo da matemática, mas sim usar a história dele, ver qual foi o passo a passo que ele fez para poder hoje ser uma referência, um influencer que realmente motiva as pessoas de quando ele faz uma live, de quando ele está numa palestra ou quando está dentro de uma sala de aula, faz ele reter a atenção. Henrique, deixa uma mensagem para essa galera, deixa uma mensagem para todos. Cara, aí. Eu vou deixar 2 mensagens. Então. Vamos lá. Trouxe inclusive um presente aqui para você. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Olha aí, pessoal. Vamos ver. Primeiro, ó, pro Edu e para todos vocês, vão malhar. Olha, ó, vão malhar, ou seja, porque isso aqui faz com que você tenha essa performance aí. Beleza? Essa, viu? E, claro, também vai ser um presente aqui para vocês da Pratique, ó, o Vão Estudar, que é a minha marca pessoal, desde 2016, levando esse cartaz, que hoje tem um valor financeiro, tem um valor emocional e vai ter um valor... E, cara, o Brasil inteiro vai conhecer, tá, gente? Pode ter certeza. E eu tenho certeza tá aqui, ó, disso, tô cara. rodando o Brasil com esse cartaz. E o pessoal às vezes não entende. Quando eu fui para o Paraguai acharam que era protesto. Mas o Vão Estudar não é estudar matemática, química. Cara, estuda naquilo que você se achou como o melhor. Entendeu? Se você quer ser um empreendedor, seja o melhor empreendedor, cara. Estuda. Quer ir para rede social? Estuda. Então, tudo que você estuda, você vai ser o melhor. Então não esquece, ó. Tá aqui, vão malhar e vão estudar. Beleza? Tamo junto. Galera, esse cara é fantástico. Eu tenho certeza que vocês vão chamar ele aqui novamente pra gente contar um pouquinho mais de como ele fez para se posicionar, aonde ele conseguiu mais resultados, que eu tenho certeza que é isso que você quer. Mas primeiramente, conheça um pouco mais o Henrique, vai lá na rede social, curte ele, acompanha ele e depois deixa um comentário. Quero te ver no Praticast novamente. E a minha mensagem, Henrique, eu acho que excelência não existe. Excelência é um alvo móvel e não fixo. Por quê? Porque quando você acha que já chegou na excelência, você para de inovar, você para de estudar, você para de reter mais conhecimento. Então, trate a excelência como um alvo inalcançável, para que você nunca pare de poder buscar conhecimento e inovação para o seu negócio, para a sua profissão, que está aí uma prova viva que excelência é o cara toda hora, agora é palestra, é tudo. Mas por quê? Porque o importante é a mensagem e não o mensageiro. E é isso que eu tenho um grande prazer de estar tendo essa conversa hoje com esse cara, porque eu tenho certeza que a história dele pode motivar você, a sua empresa, o seu negócio, ou seja, você como pessoa.
Henrique, mais uma vez, irmão. Valeu. Obrigado. E eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos e a gente traz ele aqui para a próxima aí, beleza? Até um próximo Praticast. Fiquem com Deus.